Bem, povo abençoado, ontem nós tivemos uma tremenda mensagem e eu achei que eu também deveria contribuir naquilo que o Senhor falou, muito profunda em um tempo muito curto ontem, porque nós tivemos um culto como nenhum outro globalmente. Não há nenhuma igreja em todo o mundo onde alguém dá um passo à frente ontem. E há entre centenas de milhares de igrejas que tiveram culto em todo o mundo, mas não há nenhuma igreja onde alguém dá um passo à frente e diz que a nuvem de Deus me levou até o céu, e então Deus Pai por vós falou comigo dentro da sala do trono de Deus dentro do céu, onde todos querem ir. E Deus Pai, aquele a quem todos querem encontrar. Então, Ele me deu as folhas da árvore da vida e me enviou de volta. Todos querem ser enviados pelo Senhor Deus Pai, Ele mesmo. E então, depois de dar um passo à frente, então o Senhor vem para confirmar de que sim, é verdade. Os meus 2 servos estiveram aqui, os mega profetas do céu estiveram aqui, levantando tremendos aleijados de uma forma muito chocante. Então, isso não aconteceu em nenhum outro lugar. É por isso que a mensagem ontem teve que ser espremida, porque precisávamos ter tempo para celebrar isto. Este é o derramar da última glória, a última unção que foi prometida pelo Senhor. E a mensagem que eu falei rapidamente foi uma mensagem muito profunda que o Senhor Todo-Poderoso deu. Porque nós estamos falando a respeito de ressurreição. Se há algum assunto que é muito chave, realmente muito chave na fé cristã, é ressurreição. E você vê como que o Espírito do Senhor está navegando esta mensagem, permitindo a vocês, pessoas do mundo inteiro, para saber muito a extensão e a profundidade que a ressurreição cobre. O quanto que a ressurreição é muito chave na vida do cristão. E eu gosto muito do ângulo que o Espírito do Senhor tomou ontem, quando o Senhor disse que no livro de Números, quando você olha o livro de Números, você vê o Messias bem ali. Você vê Cristo bem ali naquele livro. É uma tremenda bênção que o Senhor pôde predizer de uma forma tão maravilhosa e óbvia, profetizar a respeito do Messias. Novamente, se você olhar o livro de Números, está bem ali diante dos seus olhos. E se você tiver tempo, não sei quantos de vocês leem a Bíblia, como sentar e ler um capítulo, ler um dos livros, mas se você tiver tempo e ler um capítulo, ou ler um livro, o livro de Números. Então, se você pode pegá-lo e decidir, talvez não consiga em um dia, você pode se espalhar quando você tiver tempo. Mas se você olhar o livro de Números, é impressionante você ver Cristo lá. Por quê? O livro de Números, nós vimos que ele se refere a ele como o Nazireu, aquele que é separado para a missão do Senhor, aquele que não pode ser contaminado, a sua comida é restrita, o seu estilo de vida é restrito, ele é restringido pela missão, ele tem uma missão celestial. O seu contato com o céu exige que ele se torne um Nazireu constantemente. E nós também vimos ontem que no livro de Números, Cristo é chamado o maná do céu. Esta é uma mensagem muito importante e eu espero que esteja sendo gravado para podermos tocar mais tarde à noite ou em algum tempo mais tarde. O Nazireu no livro de Números. E ele é o maná do céu, o pão do céu. Muito sério. Então, você também vê que ele é referido como a rocha de onde a água jorrou. Ele é a serpente de bronze. A serpente de bronze que foi levantada no madeiro e pregada no madeiro, para que quando todos olharem as folhas e olhar lá, eles eram salvos da morte.
E no livro de Números também nós vimos que Cristo é referido como a estrela de Jacó, a estrela que saiu de Jacó. Então, e o último, que era de maior interesse, era a vara de Arão que brotou. E nós vimos que é aí onde o Senhor colocou esta mensagem muito poderosa da ressurreição de Cristo, o poder da ressurreição de Cristo. A vara de Arão que brotou seca, sem raízes, morta. E então o Senhor trouxe ela de volta à vida, trouxe-a de volta à vida. Então ela começa a brotar, a dar botões, a dar flores, a florescer, torna-se frutífera e madura. Então, para nós, no nosso contexto, isso foi muito importante ontem, e eu disse muito claramente que se você tiver tempo para ler o livro de Números 17, versículo 8, então você vê a narrativa da ressurreição de Cristo predita, profetizada. E nós vimos claramente que o Senhor está dizendo, desta forma, no Salmo 23, versículo 4, que mesmo que você passe pela morte, você não temerá, porque Ele vai te ressuscitar. Ele estará com você e Ele vai te trazer de volta da morte, para fora da morte, aqueles que confiam nele. Nós também tivemos a oportunidade de olhar em João capítulo 12, mas nós vimos que em João 12, 24, que se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele não pode brotar, não pode dar folhas, folhagem, vida e novidade de vida. E isto nós também vimos na Escritura, não lemos Isaías 52 por causa do tempo ontem, Isaías 52, 13, do 13 ao 15, onde ele disse que ele estava desfigurado a ponto de se tornar irreconhecível como homem. Este é o Messias agora. Ele estava totalmente destruído e não parecia mais como um homem. Ele estava totalmente desfigurado e irreconhecível como homem. Então você vê que o Senhor o ressuscitou. João 17, João 20, 17 agora. Mulher, não me toque. Eu ainda estou indo para o Pai para que eu possa tocar no propiciatório no céu com o sangue das minhas mãos. Este sangue eu ainda não toquei no propiciatório no céu, mas vá dizer para os meus irmãos irem para a Galileia e eu os encontrarei lá. Diga que eu estou indo para o meu Pai, vosso Pai, o meu Deus e vosso Deus. Eu estou subindo para o meu Pai primeiro, o primeiro arrebatamento. E então eu tocarei com o sangue do meu sacrifício no propiciatório no céu. Eu me sentei perto daquela arca da aliança, vocês sabem muito bem, dentro da sala do trono de Deus. E uma vez que eu tocar com o meu sangue lá, então eu vou ancorar todas as almas daqueles que crerem no sangue que eu derramei. Deste ponto em diante, as almas deles estarão ancoradas no reino do céu, para que, quando eles morrerem, mesmo antes do arrebatamento, as almas deles são atraídas para a presença de Deus. Apocalipse capítulo 6, do 9 ao 11. Então, nós vimos esta obra muito linda que Cristo faz, e então ele é ressuscitado, e nós lemos escrituras como 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, nós estamos falando desta novidade, esta promessa da ressurreição, que agora chegou à humanidade, e nós vimos que o brotar, o germinar, o desabrochar e o florescer, a fecundidade e o amadurecimento das amêndoas na vara de Arão que brotou,
Nós vimos que esta é a fecundidade do ministério do Messias. Quando ele estava morto no madeiro, ele estava morto no madeiro da cruz. Ele estava desfigurado até o ponto de não parecer um ser humano. Ele estava morto, acabado e sepultado. Então ele ressuscita e Deus dá a ele novidade de vida. Ele volta a viver e então agora nós temos a esperança do arrebatamento em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos de 3 a 18, que nós lemos ontem. Isso agora é a esperança, a colheita, o desabrochar e a fecundidade. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, você vê agora. Ele diz, este é o primogênito dentre os mortos, significando que ele é o primeiro fruto. Quando você ara um campo e você prepara e planta e semeia milho. Milho é um alimento básico, morinde em Swahili, o cereal. Então, os primeiros frutos, você quebra o milho, você assa e prova, então você já sabe como será essa colheita. Ele entrou lá como precursor e os primeiros frutos, dentre aqueles que vão ressuscitar dentre os mortos, aqueles que serão glorificados e entrarão na glória. Então você agora vê o brotar e o desabrochar e o florescer da vara de Arão que brotou. E há tanta coisa que eu deixei de fora e escondi nesta conversa, para que eu possa trazer para vocês a mensagem mais importante neste momento, nesta hora. E este desabrochar, este verdor, há tanto. Por que é que toda vez que o Senhor me leva até o céu, Ele sempre me dá as folhas da árvore da vida? Você já se perguntou a si mesmo isso? Ninguém na terra jamais apareceu e começou a ministrar muito próximo da árvore da vida. A árvore da vida é a eternidade. Se você tocar nas suas folhas ou comer as suas folhas, você vive eternamente. Por que então é que o ministério deste que está falando com vocês agora é muito estreitamente conectado à árvore da vida? Eu tenho um relacionamento muito próximo e vocês sabem que a árvore da vida é o estado eterno. Vocês podem imaginar. E estes são os precursores. Toda vez que, eu venho então, desabrocha na terra e os aleijados agora vão andar. Ele está apontando para vocês o reino vindouro do Messias. E é por isso que você vê aqui que é simbolizado pela vara de Arão que brotou, as folhas verdes, a folhagem, como brotou, germinou, floresceu, brotou, floresceu, ele desabrochou e deu fruto. Ele teve frutificação, produziu fruto e maduro. Então você pode imaginar o reino do Messias. Se os precursores que estão vindo, toda vez que eles vêm com as folhas da árvore da vida. Então você vê todo o Menengai, todo lugar coberto com folhas verdes saudáveis. Ele está falando da saúde, a ministração do rei que está vindo. Porque lembre-se que estes são precursores. Isso é algo que eu prometi para o Senhor, que eu vou compartilhar com vocês. Quando agora está prestes a acontecer, então finalmente eu virei e eu vou compartilhar. Por que é que o Senhor tem me dado as folhas da árvore da vida? E nós sabemos que na árvore da vida, aqui agora é paraíso, é onde Deus Pai está. Então, para que nós possamos compartilhar, se o Senhor me permitir, e eu sempre guardei isto para quando estiver muito, muito próximo. Então eu finalmente vou dizer uma coisa que vocês têm ouvido constantemente. Mas ele está dizendo que o brotar e o desabrochar da vara de Arão que brotou e estava morta, essencialmente está falando e profetizando a ressurreição do Messias. E nós vimos claramente que esta primeira colheita da frutificação, o fruto da cruz do arrebatamento, 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 18, que nós lemos ontem, quando agora os primeiros frutos vão entrar no céu.
Eu sei que aqueles que morreram antes do arrebatamento, as almas deles já foram. Mas eu estou falando a respeito daqueles que vão na glória para estar na presença de Deus. Eu estou falando a respeito de pessoas em corpos gloriosos. E nós vimos no livro do Apocalipse, capítulo 5, 9, que ele comprou todas as tribos, todas as línguas, todas as nações, todos os povos para Deus, para serem sacerdotes e servi-lo. Esta é a frutificação que você vê acontecendo na vara de Arão que brotou, que está profetizando o poder da ressurreição que o Messias iria desencadear. Nós também lemos em Apocalipse 7, 9, novamente, quando multidões, nações, todas as tribos, todas as línguas, todas as comunidades, todos os povos vão se reunir diante do trono de Deus e do Cordeiro. Este é o simbolismo do fruto e o amadurecimento do fruto que você vê acontecendo na vara de Arão que brotou. E então, a eventual entrada no estado eterno, Apocalipse 21 e 22. Em resumo, foi isso que nós vimos ontem. Então, por causa do tempo, eu queria falar um pouco mais sobre isso, porque é uma mensagem muito profunda, porque você vê muito claramente, havia uma contestação, e então havia necessidade de escolher quem é o verdadeiro. E toda vez, desde que o Messias morreu pela igreja e ressuscitou, esta pergunta tem sido contínua. Esta pergunta de decidir quem exatamente é genuíno, quem é este que está adorando adequadamente, quem é o verdadeiro crente, quem é o verdadeiro pastor, quem é o verdadeiro servo do Senhor. E é por isso que você vê que neste ministério, o ministério deste que fala com vocês, Deus veio muito poderosamente. Você viram as folhas, vocês viram as folhas da árvore da vida, vocês viram o brotário desabrochar aqui. Ontem nós celebramos 3 aleijados e nesta tarde vai ser fogo puro pelo Bispo Senior Ransom. Grande fogo nesta tarde. Bispo Senior Ransom e Senior Kennedy, todos os dois vão convergir juntos no estúdio e vão acender um enorme astronômico fogo. Porque entre todas as igrejas que se reuniram ontem, em nenhuma delas 3 aleijados foram levantados. Em nenhuma delas ninguém deu um passo à frente e disse: eu estive no céu, a nuvem de Deus me levou no céu, e então lá dentro Deus me deu as folhas da árvore da vida, então agora os aleijados vão levantar e andar, e realmente eles andaram no final do dia. E se você ver o tipo de aleijados que andaram, se você olhar Phoebe, se você olhar a menininha de 8 anos de idade, se você olhar o nível de paralisia, é tremendo. E é por isso que nesta noite haverá um grande fogo nesta tarde. Senior Ransom e Senior Kennedy, eles vão acender um grande fogo no estúdio, para que eles possam acender uma grande celebração extravagante, adorando, pegando telefonemas, mídias sociais, lançando nas mídias sociais. Por quê? Porque este é o brotar, este é o desabrochar, este é o florescer, este é o desabrochar da vara de Arão que brotou, que estava apontando em direção ao Messias, o rei que está vindo. Agora que ele veio, olha agora, a igreja estava seca também recentemente, até que ele enviou seus 2 profetas, que agora trouxeram o desabrochar que o Messias conferiu para a igreja. Um tempo muito sério. Mas hoje eu quero olhar um pouco mais profundo, porque o tempo não está do nosso lado. Mas, se você olhar todo o cenário do conflito, querendo saber quem é genuíno, a mesma coisa está reinando hoje. As pessoas vão para a igreja e eles acham que a igreja deles é genuína. Mas o Senhor está dizendo que há um certo ato que ele tem que fazer para provar para você
você que este é o meu servo. Este é o caminho. Se você olhar as igrejas lá fora, aleijados não estão andando, nenhum cego pode enxergar. Somente aqui, Deus falou tão claramente. Você fica pensando, qual cristão é genuíno? Você sabe que algumas vezes eles já mostram que estão em pecado quando se vestem com nudez. Mas agora você pode ver aqui que o Senhor veio com toda a força. O céu está testificando. É isso que estava acontecendo. E a mesma coisa estava acontecendo no ministério de Cristo. Então, o desabrochar, o brotar das folhas e a frutificação, essencialmente fala da eficácia da palavra de Deus, quando Deus agora vem para estabelecer-se a si mesmo, a confirmação do seu sacerdócio. Mas, neste caso, eu quero agora trazer para vocês, o cristão, ele fala da eficácia, do frescor, da constância, da potência do poder sobrenatural, que está presente somente em Deus, porque as leis da natureza dizem que tudo que tem vida no princípio tem que morrer. Mas agora a vara de Arão sem raízes está morta, está seca, tem uma nova vida e agora está brotando. Entretanto, todas as outras varas sofreram a desqualificação. Então, esta agora é a mensagem que a igreja deste dia presente precisa agarrar. Talvez você esteja no lugar onde você está sofrendo desqualificação. Eles falam como políticos na igreja. Os pastores lá falam como políticos. Eles só falam de boca. Entretanto, as pessoas querem que os seus aleijados levantem e andem. Eles querem que os seus aleijados levantem e andem. Então, é uma declaração tão grande. O Senhor está dizendo que há um grupo que está sendo afligido e perseguido. Os secos, afligidos, perseguidos, o remanescente. Mas, na verdade, eles são os verdadeiros seguidores de Deus, os seguidores de Cristo. E ele está dizendo que muitas almas vão falhar naquele dia. Porque se você ver a narrativa de Mateus 7, do 13 ao 14, há dois caminhos também, o caminho estreito e o caminho largo. Esta é a mesma conversa aqui. Então, Jesus está dizendo, o Senhor está dizendo que a ressurreição de Cristo está sendo retratada, o seu poder está sendo retratado na vara de Arão que brotou. Porque quando você lê o livro de Hebreus, capítulo 9, em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, todos têm um encontro marcado com a morte, tem que morrer. Eclesiastes 11, 13, ele diz, quando as nuvens estão cheias de água, elas derramam sobre a terra. Quer uma árvore caia para o norte ou para o sul, onde ela cair, lá ela também ficará caída para sempre. Então, a morte é obrigatória. As leis da natureza aqui decretam morte. Mas Deus, Ele deu à vara de Arão novidade de vida. Portanto, desafiando a natureza. É disso que nós estamos falando aqui. Que a ressurreição de Jesus, quando Ele a trouxe para nós, Ele desafiou a natureza. Agora você pode viver com esperança. Nós podemos, sem medo, porque nós derrotamos esta natureza da morte. E nós sabemos que a morte veio à terra através de um homem chamado Adão, na queda. Mas agora, por meio de Cristo, a ressurreição agora apareceu. Será que nós podemos ler duas escrituras? Deixe-me ler apenas duas escrituras para isso. O livro de 1 Coríntios, abram comigo, dos versículos 15 ao 22. Então, eu vou poder resumir para vocês nesta hora do almoço. Este é o melhor tempo para ser um cristão, onde nenhum aleijado andou em uma mesquita muçulmana, nenhum aleijado andou na igreja católica, nenhum aleijado andou nos mormons, nos testemunhos de Jeová, budista. Não, nenhum aleijado andou em nenhuma outra igreja pentecostal e evangélica, não sei o quê. Somente aqui, e são 3. Ai, esta noite, esta tarde vai ser fogo puro. Vai ser fogo puro nesta rádio. Então,
Mas se você abrir comigo no livro de 1 Coríntios 15, do 17 ao 22, ele diz o seguinte, a partir do versículo 17. Quando chegarmos lá, nós vamos ler juntos. No 16, pois se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. 17, e se Cristo não ressuscitou, a sua fé é inútil e vocês ainda estão nos seus pecados. Isso é muito grande, povo abençoado. Cristo trouxe a novidade de vida, a vida da ressurreição para a igreja. É isto o que a vara de Arão que brotou estava apontando para as gerações também. No versículo 18 ele diz, então aqueles que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que nós temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Mas veja agora as boas novas. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Pois visto que a morte veio por meio de um só homem, Adão, então também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só, Cristo. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Esta é a mensagem que está vindo de lá. E o Senhor está dizendo muito claramente que Ele tem poder, o poder da ressurreição para libertar a igreja, para ajudar a igreja. E é tão claro agora que sim, de fato, Deus estabeleceu, Ele agora desqualificou todas as outras igrejas, todos os outros pregadores. E havia uma contestação, a vara de quem vai brotar? E agora mesmo na terra você pode ver muito claramente onde o desabrochar, o florescer, o brotar, a frutificação, as amêndoas estão crescendo e o seu fruto está se tornando maduro, estão se tornando frutos e maduros. E o Senhor está dizendo que este frutificar, vocês estão conectados com eles, vocês são os ramos. Então, portanto, você pode ver que no processo o Senhor estabeleceu uma conformação de que este é o meu sacerdócio. Gênesis capítulo 14, versículos do 18 ao 20. Melquisedeque vem com pão e vinho. E então, em Hebreus capítulo 7, ele diz, tu és sacerdote, o sumo sacerdote de Deus, segundo a ordem de Melquisedeque, eternamente, perpetuamente, eternamente. Eu não sei se espanhol é assim, não quero cometer erros, mas perpetuamente, eternamente, jamais acabará. Esta agora é a ordem do sacerdócio que Deus confirmou através da frutificação, através do brotar e o desabrochar do seu ministério. E sim, de fato, desde que o Messias apareceu e levantou dentre os mortos, seco no madeiro, Isaías 52, versículos de 13 a 15. Ele estava desfigurado a ponto de não parecer mais um ser humano, machucado. Ninguém nunca deu nenhum valor para ele. Mas agora, quando ele brotou na ressurreição, então a aprovação de Deus estava sobre ele, o Messias. Então agora ele foi capaz de trazer a vontade de Deus Pai para a terra. A vontade de Deus Pai que você vê estabelecida em Mateus capítulo 6, do 9 ao 13. Seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Isso porque ele agora brotou, ele ressuscitou, ele agora pode trazer a vontade de Deus agora para a igreja, para a terra. Ele agora foi capaz de trazer a luz para o mundo em escuridão. Por quê? Porque ele brotou e ele produziu fruto. Porque agora ele desabrochou. E este é o desabrochar que você vê que toda vez que eu vou ao céu, o Senhor traz a nuvem, então me levanta até o céu, ele me dá as folhas, então você me ouve dizendo, e eu vi as folhas desabrochar e tornaram-se enormes árvores muito retas e lindas folhas, verdes e viçosas. Este é o reino vindouro
vindouro que eu estou anunciando em uma base diária. Que o reino que está vindo será cheio de saúde, cheio de unção, cheio de poder. O poder dele não pode ser comparado com nenhum outro poder. Porque ele floresceu e ele ressuscitou e ele desabrochou. E agora muitos receberam a Cristo. Ele agora é capaz de cumprir a sua missão de salvar os pecadores dos seus pecados. Eu não tenho tempo para ler, eu desejaria ter tempo. Isso é muito poderoso, povo abençoado. Muito, muito poderoso. Se nós chegarmos a Ezequiel, se você tiver uma chance de chegar no livro de Ezequiel e ler comigo, então ele foi capaz de cumprir a sua missão. Por quê? Porque ele desabrochou, ele ressuscitou e ele não apenas brotou, deu botões e floresceu, mas ele desabrochou e produziu fruto. E o fruto amadureceu. E este amadurecimento do fruto, se eu tiver tempo, eu vou trazer para vocês. Agora é o estado eterno, quando finalmente ele estará sentado naquele trono. Mas vocês podem ver agora o livro de Ezequiel, povo abençoado. Em Ezequiel, se você abrir comigo lá, o livro de Ezequiel, ele foi capaz agora de trazer a vontade de Deus Pai para o mundo. A vontade de Deus para o mundo, nós temos tempo hoje. Por quê? Então, Ezequiel capítulo 34, o livro de Ezequiel 34, versículo 12, ele diz o seguinte. Eu vou ler uma ou duas escrituras aqui. Ele diz, assim como o pastor busca suas ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, então quando eu cuidar das minhas ovelhas, eu vou resgatá-las novamente. Então quando eu cuidar das minhas ovelhas, eu as resgatarei de todos os lugares para onde elas foram dispersas naqueles dias de nuvens e escuridão. Então ele agora pode vir e reunir as suas ovelhas e salvar os pecadores. Se você abrir no livro de Lucas, eu não tenho muito tempo. Lucas, novamente. Lucas, capítulo 19. Porque eu estou realmente começando a atravessar a linha vermelha, o tempo acabou lá. Lucas 19, versículo 10, ele diz o seguinte. Lucas 19, 10, novamente. Ele diz. Aleluia. Aleluia. Ele agora diz, versículo 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Isto somente pôde acontecer depois que ele brotou, depois que ele ressuscitou. É o poder da ressurreição que está fazendo tudo isto. Até mesmo a missão desses dois profetas é o poder da ressurreição do Messias. É por isso que eles vieram para preparar as nações, para desfrutar das conquistas da ressurreição, a derrota da morte. É isto que permitiu a ele testificar a verdade de Deus e remover a mentira do mundo. É isto que permitiu a ele aquele desabrochar da vara de Arão. A vara que brotou, a vara de Arão que brotou, simbolizando a ressurreição de Cristo. É isto que permitiu a ele destruir o diabo. Quando ele disse, eu venci o mundo. João 16, 33. É isto que permitiu a ele abrir a porta do céu. Mateus 25, 50 e 51. A porta que estava fechada em Gênesis capítulo 3, 24. E os querubins da glória estavam lá com espadas de fogo. Permitiu a ele trazer vida, vida eterna para nós. Se você ler João capítulo 6, versículo 51, ele diz, ele traz vida porque ele é o verdadeiro pão da vida. Permitiu a ele trazer adoração excelente para o Pai, estabelecer a obediência, estabelecer a humildade, avançar com o evangelho, pronunciar o juízo de Deus agora. É isto que permitiu
permitiu a ele dar a sua vida como resgate para cumprir a lei e os profetas, para chamar pecadores ao arrependimento, para revelar o amor incondicional de Deus, aleluia, na cruz, para remover o terror da morte de nós. Você agora pode viver sabendo que se você morrer pelo Evangelho, você irá para o céu. Você também vai ressuscitar, você também vai brotar, você também vai germinar, brotar e desabrochar e trazer reconciliação e paz, para curar os de coração quebrantado, para trazer adoção e filiação divina, para nos fazer participantes da sua natureza divina, para reinar com Ele na eternidade, reinar com Deus, restaurar a inocência no homem novamente, para satisfazer a profunda sede que você vê em Salmos 42, o anseio, o desejo de ver o seu Deus, para adorá-lo. Eu anseio por ver e sentar naquela santa cidade de Jerusalém, da Nova Jerusalém, e ver Jesus face a face. Esta profunda sede, é isto o que fez com que ele, que permitiu a ele, que o capacitou a causar esta sede que nós temos por Deus e para revelar a glória de Deus. Então, povo abençoado, esta é uma conversa longa que vai continuar. Nós vamos voltar para ela em outro tempo. E eu quero conduzir as pessoas para o Senhor. Se você quer receber o Senhor, repita, povo precioso. Precioso Jesus, eu me arrependo e me aparto do pecado hoje. E eu te peço, meu Senhor Jesus, para vir ao meu coração e fazer brotar no meu coração, trazer o poder da sua ressurreição no meu coração. Aparte o pecado de mim. Faça com que eu tenha zero tolerância ao pecado e permita-me focar no estado eterno, no reino vindouro, o reino que é representado pelo desabrochar, pela vara de Arão que brotou, o estado eterno. O milênio, o reino de paz. Quando o inimigo não terá mais participação, não terá mais nenhum papel na minha vida. Senhor, mantenha o meu nome no livro da vida do Cordeiro e faça com que eu ande em um caminho santo diante de Ti, nesta poderosa peregrinação para o reino de Deus. No poderoso nome de Jesus eu nasci de novo. Então, esta foi esta tremenda minha contribuição para a tremenda mensagem de ontem. Obrigada.